Estou aí com o Eduardo Leães, ele que está na Rádio Agerte. E o Eduardo nos traz um tema bastante sério, né? Casos de assédio são detalhados pela juíza Aline Fagundes na Federação. A juíza do trabalho e mestre em Direitos Humanos pela Universidade da Indiana, nos Estados Unidos, Aline Fagundes, explicou como são os casos de assédio. Vamos à Rádio Agerte com o Eduardo Leães. O tema impacto do assédio do trabalho nas relações trabalhistas foi debatido no meeting jurídico da Federação. Uma das palestrantes foi a juíza do trabalho e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, doutora Aline Fagundes. Ela respondeu primeiro se existem muitos processos sobre o tema na Justiça do Trabalho. Na verdade, sempre houve um movimento nesse sentido, mas eu tenho uma sensação de que a existência desses dispositivos e plataformas acabaram permitindo solucionar um problema que sempre foi muito sensível, que é a produção de prova. Assédios, de modo geral, qualquer violência de ordem psicológica sempre acontece de forma velada. E agora nós temos WhatsApp, prints, todo mundo tem no bolso uma câmera fotográfica, a possibilidade de gravar áudios. Então, quem sabe não seja exatamente um aumento de uma incidência dos casos, mas sim uma possibilidade de demonstrá-las em juízo. E sim, a gente verifica bastante nos processos. E são mais casos de assédio moral ou de sexual? Todos. Há uma grande variedade de situações. O dia a dia propicia, claro, né, a velocidade das negociações, associam o assédio moral às demandas de trabalho, ao volume de trabalho, à complexidade das relações de trabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, o assédio sexual também é um elemento que nunca saiu das relações de trabalho, naturalmente, também. E, obviamente, né, como em qualquer cenário, a situação velada também é muito complicada, é um fator complicador. E as pessoas reclamam na Justiça do Trabalho quando rompe o contrato, quando encerrou ou durante o trabalho? O clássico é a demanda nascer depois da extinção do contrato de trabalho. Naquele momento, a parte se sente mais confortável, vamos dizer assim, para questionar alguns descontentamentos com o contrato, porque se o contrato ainda está em curso, a relação fica prejudicada para que continue, apesar de litigarem um contra o outro. Embora o assédio possa ser praticado por um colega de trabalho, um gerente? Sem dúvida nenhuma. O assédio pode ser ascendente, descendente, lateral, sempre pode, né? O clássico, né, o mais comum é o assédio partir do superior ao subordinado, mas não há tampouco é raro que ocorra entre colegas. E aí o que se espera da empresa? Que ela, tomando conhecimento da situação, tome prontamente uma providência para eliminar aquele problema, para remediar talvez aquele problema e para prevenir situações semelhantes. E esses processos têm uma decisão rápida na Justiça do Trabalho? Isso varia muito. Depende da movimentação processual da unidade onde o processo está tramitando e também da complexidade do processo. Pode ser um processo de tramitação extremamente rápida, se ele for objetivo, e especialmente se ele tramitar numa unidade judiciária de um movimento menor, mas ele pode ter um nível de complexidade que demande mais diligências e até que se exauram todas as instâncias, o processo pode, sem dúvida nenhuma, passar de 1 ano, passar de 2 anos ou até um período mais extenso. A Justiça do Trabalho, de modo geral, é uma justiça bastante célere se comparada às demais que estão ainda mais assoberbadas. Em média, as pessoas são condenadas que praticam assédio? É difícil de dizer. Nós temos percentuais de improcedências totais, parciais. Não tem como, eu não tenho um dado seguro, concreto para lhe dar em termos de percentual de condenação, inclusive valores, né? Tampouco valores por conta da gigante, do universo enorme de variações desses cenários. Cada caso é um caso diferente? Cada caso é um caso diferente, sem dúvida nenhuma. E o curioso é que, às vezes, um mesmo caso, um mesmo conflito em si, um fato, para diferentes pessoas tem um resultado diferente, porque cada processo também tem um caminho diferente. Então, existe a possibilidade de dois trabalhadores entrarem cada um com a sua ação e terem resultados diferentes.
porque vão produzir suas provas em momentos diferentes, cada um teve uma percepção diferente do que ocorreu, cada um tem um grau de sensibilidade diferente. Então não há, assim, não existe uma regra segura sobre esse resultado de forma alguma. Mais alguma informação que a senhora queira transmitir aos ouvintes sobre os casos de assédio sexual e moral? O que eu acho muito interessante de ser comentado é que eu tenho observado uma preocupação das empresas em evitar esse tipo de coisa. Existem ouvidorias, existe uma preocupação de instituir canais de comunicação para que possam ser denunciados de forma anônima. E esse movimento, essa cautela vem sendo refletida nos processos. A gente começa a perceber. Acho essa uma iniciativa realmente muito produtiva. Ouvimos a juíza do trabalho, Aline Fagundes. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas suas informações. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Já voltamos aí com as últimas informações da edição de hoje do seu programa Variedade.